Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição. E hoje eu queria falar a respeito da obra social. Obra social que a Igreja Universal, o Bispo Macedo, diz que faz, quando na realidade ele não faz, né? Não sai um centavo dos dízimos e ofertas, sacrifícios que as pessoas elas dão para a obra social. Quem mantém a obra social da Igreja Universal do Reino de Deus são os membros. Inclusive, tenho recebido áudios agora que eles que estão sendo praticamente obrigados a levar pasta de dentes, livros, sabonetes, materiais de higiene para serem levados para os presídios, Aliás, uma forma do Bispo Macedo ficar mais rico, porque ele vende os livros para a própria igreja, os pastores, obreiros, eles têm que comprar os livros e depois esses livros são distribuídos nos presídios, como se fosse a igreja, como se fosse o Bispo Macedo. Ouça só esse áudio, ouça só. Esse áudio que fala dos livros. Pessoal, boa noite. Amanhã nós já temos que passar o valor dos livros, tá? Então, quantos livros vocês passaram? E desse do presídio, né? Esse que a gente está trabalhando na segunda. O presídio, né? Aquele que cada livro custa R$10. Então, quantos livros você passou? Se você passou aí 50 livros na tua igreja, então dá R$500. Aí você inclui esses R$500 na tua oferta, traz a prestação normal, aí você só passa para mim, ó. Deu 50 livros aqui, que eu tenho que passar à noite o pastor Marcelo. Tá? Dá um ok aí, por favor. Bom, aí depois você faz as contas, né? 50 livros por igreja, são 7.000 igrejas só no Brasil, isso, né? Só no Brasil. Agora, você lembra de um terremoto que teve no Equador em 2016, me parece, né? 2016. Mas antes de falar desse terremoto, ouça o Bispo Macedo falando da obra social, que na Igreja Universal do Reino de Deus a obra social é muito grande, né? Mais ou menos essas palavras, e que não existe nenhuma outra instituição que faça mais obra social do que a Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos ouvir, Bispo Macedo. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós fazemos caridade, nós fazemos um trabalho social mais volumoso do que qualquer trabalho social do mundo. Eu duvido que haja alguém nesse mundo, alguma empresa ou alguma instituição de caridade que faça mais obra social do que a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas nós trabalhamos não só dando pão, não só dando comida todo dia, mas também, sobretudo, levando o pão do céu para as pessoas, que é a fé viva no Deus vivo. Então, você ouviu aí, né, o Bispo Macedo falando da obra social. Agora, acompanhe
essas imagens, né, que tem aí do terremoto que aconteceu no Equador em 2016. Várias pessoas perderam a vida, várias pessoas perderam suas casas, pessoas perderam seus familiares, enfim. Várias pessoas que sofrendo, precisando de ajuda. Aliás, para isso que existe igreja, né? Inclusive no Estatuto da Igreja Universal do Reino de Deus, lá no artigo 8º, diz assim: são 4 as secretarias da Igreja Universal do Reino de Deus: missões, educação, comunicação e ação social. Então, mas você veja que por ano só a Record de São Paulo recebe quase 600 milhões de reais, num claro desvio de finalidade dos dízimos, das ofertas, das contribuições. Desvio de finalidade, isso é crime. Aliás, existem igrejas no Brasil respondendo por esse processo. Por processo de desvio de finalidade nos dízimos e nas ofertas. Eu não sei por que a justiça brasileira ela faz vista grossa com a Igreja Universal do Reino de Deus e com o Bispo Macedo. Faz vista grossa. Porque dízimos e ofertas na Igreja Universal do Reino de Deus não são usados para obra social. São usados para manter as empresas ligadas aos bispos Laranjas e ao Bispo Macedo. É para isso que serve. E todos os pastores sabem disso. O pastor não pode tirar 1 centavo da oferta dos dízimos para ajudar quem quer que seja. A pessoa, quando chega na Igreja Universal do Reino de Deus precisando de ajuda, os pastores são orientados a dizer: aqui só ajudamos espiritualmente. Num grande desvio de finalidade. Ouça o que o bispo José Luiz, que estava no Equador, na época do terremoto, ouça o que ele fala sobre ajudar ao próximo, sobre obra social. Vamos ouvir. Mas aonde eu quero chegar? De que nós não podemos dizer, aconteceu o terremoto, tudo, ficar de braços cruzados. Porque nós somos uma entidade. E o governo nos vê dessa maneira. Então, na mentalidade do governo, as igrejas têm um povo na mão, que são os membros. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que acionar não só os
Meu irmão, minha irmã, foi exatamente isso que você ouviu do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Não podemos tirar nada da oferta para ajudar, seja em que situação for, em que catástrofe for. Nós temos sim que mobilizar pessoas para que o povo, para que o governo, para que todos vejam que a Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo. Mas na verdade não é a igreja, são os membros da igreja, né? E você veja que assim funciona no mundo inteiro. E assim eles têm ludibriado os governos. Porque o governo, quando dá autorização, por exemplo, para uma igreja funcionar naquele país, é porque acredita que aquela igreja vai ajudar as pessoas. Por isso que em muitos lugares eles não entram como Igreja Universal do Reino de Deus, eles entram como centro de ajuda espiritual. Mas aí não ajudam a ninguém. Ora, o que é feito então dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios que as pessoas elas fazem na igreja? Se desvia a finalidade. O dinheiro não vai para, como diz aqui, o estatuto da igreja, né? Missões, tudo bem, vai para missões, pastores são enviados para outros países, educação, né? A Igreja Universal tem alguma escola, tem alguma, né? Aonde que tem? Ou se tem, deveria ter em vários lugares, em vez de ter sítios de pastores para recreação de pastores. Comunicação. O dinheiro parece que vai todo para comunicação, vai todo para a Record. E a ação social. Que ação social? Os presídios, mas eles estão pedindo dinheiro aos membros para fazer as igrejas nos presídios e ainda não falando a verdade, porque eles não estão construindo para a Igreja Universal do Reino de Deus, mas sim templos ecumênicos no Brasil. Não é isso? Então, para onde que vai o dinheiro? Para onde que vai? Que obra social o Bispo Macedo ele faz? É claro, evidente que ele se respalda de que tem que ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe, né? Ele se respalda nisso. Mas o que falar dessa palavra que está aqui em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então que as autoridades brasileiras, principalmente no Brasil, fiscalizassem se a Igreja Universal do Reino de Deus faz realmente obra social. Não faz. Não faz. Se aproveita da boa fé e da solidariedade do povo brasileiro, recolhe alimentos, recolhe roupas, recolhe tudo isso, né? E aí aparece na mídia como se fosse a igreja. E não é. Porque os dízimos e ofertas e sacrifícios são desviados
para outras finalidades, principalmente para o enriquecimento do Bispo Macedo, da sua família, principalmente para o crescimento da TV Record, da Rede Record de televisão. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo. Você pode subir no seu canal, você pode divulgar esse vídeo se você assim quiser. Que Deus continue abençoando a todos. E as denúncias, elas vão continuar. Vamos em frente.